Bom dia! Esta é a primeira aula sobre o curso de transtornos alimentares. Nesta primeira aula, eu vou falar a respeito do público-alvo, de quais transtornos mentais serão abordados ao longo do curso, e que eu vou falar a respeito de cada transtorno mental, além de fazer uma introdução a respeito do que são os transtornos alimentares e as características gerais dos transtornos alimentares. O meu nome é Tomás, eu sou formado em Medicina, em Psiquiatria e tenho meu mestrado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e atualmente eu trabalho como docente da graduação de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Para quem que é esse público? Esse curso eu elaborei pensando numa equipe multiprofissional. É um curso voltado para o médico generalista, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, qualquer profissional de saúde que possa estar envolvido no cuidado a pessoas com transtornos alimentares. Pacientes e familiares também vão poder aproveitar desse curso, já que eu faço o possível para evitar linguagem técnica, linguagem rocambolesca, difícil acesso. Os objetivos desse curso são muito voltados para a habilidade de saber e de conhecimento. Essa aqui é a pirâmide de Miller, que ela fala a respeito de competências a serem avaliadas em um curso, e nesse caso, um curso totalmente à distância e assíncrono, é um curso em que o forte desse tipo de metodologia é justamente trabalhar o saber e o conhecimento. Então, a ideia é fazer o alicerce teórico do que um profissional de saúde precisa saber, ter de conhecimento a respeito da psiquiatria envolvida no cuidado de transtornos alimentares. Claro que cada profissional de cada área, além disso, também vai precisar de um conhecimento específico da sua própria área. Então, o psicólogo vai precisar ter o conhecimento das técnicas de terapia cognitivo-comportamental, das técnicas de psicanálise sistêmica, qualquer que seja a abordagem que ele siga, para tratar esse tipo de público. O nutricionista também vai precisar de uma série de conhecimentos técnicas específicos, o enfermeiro e etc. Que eu estou falando do conhecimento relacionado à medicina para esse tipo de transtorno mental. Bom, os princípios que eu usei para elaborar esse curso é tentar fazer o mais objetivo e prático possível. Eu não gosto de ficar entrando em muito detalhes a respeito de conhecimentos que não tem uma aplicação prática para aquele conhecimento. Eu tento fazer a linguagem mais acessível possível, evito termos técnicos dentro do possível. As aulas são relativamente curtas, 20, 30 minutos no máximo. Mais do que isso, fica muito fadigante uma aula tão longa. E quando acontece de uma temática precisar de um tempo maior, eu divido a aula em partes, para que cada parte da aula não fique grande demais. Embasamento científico é algo que eu levo muito a sério. É, todo, todo o conhecimento que eu trabalho, eu busco colocar o melhor embasamento científico possível, de livros textos, de guidelines, artigos científicos. Por mais que eu reconheça, e a própria psiquiatria também reconheça a importância, por exemplo, da religião, da espiritualidade, a gente não mistura uma coisa com a outra, vai usar explicações religiosas ou espirituais para os transtornos mentais, assim como ideias sociológicas, vertentes ideológicas para abordar os transtornos mentais também vão estar fora daqui. Então, assim, como eu falei, livros textos, guidelines, artigos científicos para embasar avaliação, diagnóstico, conduta, prognóstico, fatores de risco, etc. Mas a experiência clínica também é muito importante, porque é diferente a gente ler a respeito de um transtorno mental, ouvir o paciente te descrevendo os sintomas nas palavras deles, o que ele sente, o que ele traz de queixa.
Então, eu trago o que está descrito na literatura e ilustro com casos em que eu já tenha atendido. Sempre, claro, preservando a identidade e privacidade dos pacientes. Bom, os transtornos mentais que vão ser abordados ao longo desse curso são todos os transtornos alimentares descritos no DSM-5, que incluem o transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar, a pessoa tem períodos relativamente curtos, de menos de 2 horas, que ela come uma quantidade muito grande de alimentos de uma vez só, uma sensação de perda de controle, um arrependimento depois de ter comido tudo aquilo, com sensação de culpa, come numa velocidade muito grande, come até o ponto de passar mal. E isso acontece pelo menos uma vez por semana há mais de 3 meses. Diferente da bulimia nervosa a pessoa também tem os episódios de compulsão alimentar, mas depois desses episódios ela tem algum tipo de comportamento compensatório, sendo que o mais comum é a indução de vômito. Mas também pode acontecer da pessoa fazer esse comportamento compensatório com jejum prolongado, com exercícios físicos exagerados, uso de laxante, diurético ou outras medicações. Na anorexia nervosa, a pessoa tem uma preocupação gigantesca com a imagem corporal e com o peso. A pessoa se enxerga gorda mesmo estando magra e faz uma restrição alimentar muito importante ao ponto dela ficar literalmente desnutrida. Vai estar com peso abaixo do normal e algumas vezes chegando até o ponto de desnutrição grave. A pica é um transtorno alimentar em que a pessoa tem uma vontade muito grande de comer coisas que não são nutritivas ou que não são alimentos, papel, terra, giz, metal, pode ser praticamente qualquer coisa. O transtorno de ruminação é um transtorno em que a pessoa regurgita o alimento, é diferente de vômito por causa que ela faz isso sem náuseas, e uma vez que ela regurgita o alimento, ela remastiga o alimento, daí o nome transtorno de ruminação, né, como acontece com determinados animais fazem isso naturalmente, e depois de mastigar, a pessoa engole de volta ou eventualmente cospe o alimento para fora. E por fim, o transtorno alimentar restritivo ou evitativo é um transtorno mais comum na infância, assim como o transtorno de ruminação e a pica também são mais comuns na infância, em que a criança exclui grandes grupos alimentares, muitos tipos de alimentos diferentes, ao ponto disso trazer algum prejuízo nutricional para ela. Então, esses são os 6 transtornos alimentares. O DSM sempre coloca margem para o diagnóstico de outro transtorno alimentar especificado. Outro transtorno alimentar especificado, no caso, seria um transtorno semelhante a esses 6, porém que não preenche algum critério diagnóstico por qualquer razão. Assim, ele é muito semelhante ao transtorno, mas ele não enquadra nos critérios diagnósticos. E o transtorno alimentar sem outra especificação, que é quando você tem algum comportamento alimentar que traga prejuízo para a pessoa, mas que não se enquadra em nenhum desses transtornos mentais descritos. Isso não quer dizer que você tem carta branca para dar diagnóstico de transtorno alimentar para qualquer desvio da normalidade. Aquele desvio precisa ser algo assim, muito importante, muito chamativo, ao ponto de trazer alguma forma de sofrimento e de prejuízo para a pessoa. Então, assim, a definição dos transtornos alimentares coloca de que eles são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. Aqui, essa descrição dos transtornos alimentares entra de acordo com a descrição geral de transtornos mentais, em que não basta a pessoa ter um desvio do comportamento usual, um desvio do padrão. Aquilo precisa trazer alguma forma de sofrimento, de prejuízo, para que a gente considere que seja um transtorno mental
e não uma particularidade da pessoa ou até mesmo um sofrimento psíquico que não seja patológico. Bom, características incomuns que acontecem nos transtornos alimentares, eles são relativamente raros, prevalência menor do que 2%, o que faz com que eles sejam menos comuns do que depressão, do que os transtornos de ansiedade, e os transtornos de personalidade, transtornos por uso de substâncias, mas não são tão raros assim, né? Frequências de meio a 1, 2% é algo que a gente vê na prática clínica com uma certa frequência. Eles, em geral, eles são mais comuns em mulheres. Compulsão alimentar, anorexia, bulimia nervosa são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Os transtornos alimentares da infância, né, pica, eliminação e restrição alimentar já tendem a ser mais pareados. Eles possuem uma altíssima comorbidade psiquiátrica, todos eles, os 6. Cada um com um grupo um pouco diferente de transtornos mentais, mas a comorbidade é mais regra do que exceção. Eles podem trazer consequências físicas, o que faz com que eles sejam um pouco distintos de outros transtornos mentais. E uma das grandes queixas da pessoa que tem depressão, transtorno de ansiedade, é que as outras pessoas têm uma dificuldade de compreender que aquela pessoa está adoecida, que ela está sofrendo, que ela tem um problema de saúde. Aqui nesses transtornos a pessoa pode estar muito emagrecida, com perda de peso, com com outras consequências físicas decorrentes do transtorno alimentar. Então é um transtorno assim que mais visível, mais palpável, de certa forma mais fácil de identificar mesmo para quem não é profissional da área de saúde. Bom, por regra, todos eles devem ter um tratamento multidisciplinar, então, não só o psiquiatra, mas também é muito importante ter o acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, dependendo do caso, com pediatra, com nutrólogo, com endocrinologista, com pediatra, além dos profissionais de outras áreas, né, como o enfermeiro, educador físico. É muito comum que existam situações em que o assistente social seja muito importante, entre outros profissionais. Em geral, esses transtornos, as abordagens não medicamentosas são mais importantes do que o tratamento medicamentoso para todos eles. Alguns deles, inclusive, não possuem um tratamento medicamentoso específico. Bom, os tópicos que eu vou abordar dentro de cada transtorno mental vão incluir a epidemiologia e a importância do transtorno mental, o quadro clínico e os critérios diagnósticos, como que a doença evolui e o prognóstico da doença, fatores de risco e etiologia, comorbidades tanto psiquiátricas quanto clínicas, avaliação do paciente e o tratamento. A profundidade em que eu abordo cada um desses tópicos vai variar de transtorno para transtorno, por causa que bulimia e anorexia nervosa são de longe os mais estudados e os que a gente tem mais informação detalhada para trabalhar a respeito desses tópicos, enquanto que pica, transtorno de ruminação e transtorno evitativo restritivo, transtorno alimentar evitativo restritivo tem uma bagagem de conhecimento muitíssimo menor e alguns tópicos assim simplesmente não tem muito o que falar sobre eles porque a gente simplesmente não tem esse conhecimento. Bom, eu espero muito que vocês gostem, que aproveitem bastante. Esses aqui são os meus contatos. Um grande abraço e até a próxima.